Assim, como é que, enfim, para uma banda, para essa história toda que vocês estão contando, como é que foi encarada a coisa? Porque mais ou menos logo de cara, a Legião fez sucesso, assim, pelo menos umas 5 músicas do Legião Urbana 1 emplacaram. Bem, não foi logo de cara, né? Tipo, eu tocava baixo e de repente eu percebi que ia ser mais legal a gente ter um baixista. Então a gente chamou o grande Renato Rocha, fabuloso baixista, e ele entrou, aí eu passei a cantar só, né? Principalmente porque o pessoal da gravadora, quando eles assinaram o contrato com a gente, eles viram, o quê? Outro trio de Brasília com cara que canta e usa óculos. Que tinha os Paralamas, que são os nossos padrinhos, né? Os Paralamas que, poxa, deram maior força pra gente, tocavam músicas da gente e tudo, abriram todo o caminho aqui no Rio. Isso já é bem depois, né? Bem, o que acontece é que o primeiro disco, você prepara a vida inteira pro seu primeiro disco. O problema é o segundo. O primeiro disco, você tem esse repertório todo pronto. Você já toca ao vivo, você sabe que Será é uma música que a galera gosta. Entende? E foi complicado porque, assim, a gravadora queria que eu fosse uma espécie de Bob Dylan do Cerrado. E, assim, eles queriam, porque os Paralamas entregaram uma fita da minha época de Trovador Solitário. Ridículo isso, né? Trovador Solitário. Mas, assim, eu lá com meu violão cantando Eduardo e Mônica e Geração Coca-Cola acústico. Eles achavam que eles estavam assinando isso. De repente a gente apareceu lá, nós somos a Legião Urbana. Oh! E aí eles tentaram fazer uma primeira gravação com a gente, que era uma versão acústica de Geração Coca-Cola. A coisa não deu certo, a gente voltou pro hotel, falando, olha, não vamos, sabe? Que a gente tinha atitude, eu acho que a gente tem atitude até hoje. Não tem porquê, sabe, você fazer uma coisa que você não quer fazer. Você não tem nada a perder, é que nem o Dylan fala, quem não tem nada a perder. Sabe, a gente não é famoso, não é conhecido, não é nada. Por que eu tenho que fazer uma coisa que as pessoas querem fazer? Eu vou fazer o que eu acredito, né? A banda vai fazer o que a banda acredita. Então a gente voltou para Brasília, aí eles, desesperados, que eles já tinham assinado o contrato, né? Finalmente apareceu em cena o Zé Emílio Rondô, que se dispôs a produzir a gente, né? Depois de muito custo. Sabe, a gente brigava com ele, tudo assim. Mas aí a coisa andou, né? E não foi da noite pro dia. O disco virtualmente só estourou mesmo no final de 85, levou um ano, sabe? A gente tinha divulgadores da gravadora falando, olha, não leva esse aqui que é bom de outros conjuntos, mas esse aqui é uma droga, entendeu? E a gente teve sorte porque a crítica, de repente, começou a falar muito da gente. Porque era uma época, a gente também esquece, Brasília era como se não existisse, né? As pessoas ficam, Brasília? Oh, tem vida em Brasília? Entendeu? E de repente tinha um super movimento com bandas de rock e tudo. Hoje em dia tá todo mundo sabe, tem sabe, as bandas novas de Brasília, sabe? Não tem surpresa nenhuma, sabe? Tem o Oz, tem os Raimundos, tem o, sabe, Low Dream e o Little Quail and the Mad Birds e zilhões de pessoas e tudo. Muito tempo depois da gente apareceram ainda outras bandas, Banda 69, o Bina Choque, sabe, zilhões de bandas. Mas naquela época era assim, oh! Então isso ajudou. E a garotada ouvia as músicas e gostou. E tinha um certo medo assim, de partir pro segundo disco, assim, não? Porque nesse segundo disco também é outro que tem clássico dele até hoje. Assim. Bem, me desculpe a modéstia, mas todos os LPs da Legião Urbana têm clássicos. Certo. Bem, mas o que eu posso fazer? É verdade. Né? Alguns têm mais, outros têm menos, mas, sabe, vamos parar com essa coisa de o primeiro disco, o segundo disco, é a discografia toda. A gente é fã de rock and roll, então a gente sabe que uma grande banda, todos os discos são bons. Não é para comparar com Beatles, que é a maior banda do universo, entendeu? Mas do Please Please Me ao Let It Be, sabe, são todos os discos bons. O Nirvana estava indo por esse caminho também. Tudo que o Nirvana já lançou é bom. Ramones, a mesma coisa, toda grande banda. Entendeu? Às vezes tem uma grande banda que de repente tem um momento, principalmente se ela tem uma longevidade assim, estonteante, aquela coisa de uma banda que durou 20 anos e tudo. Então às vezes tem alguns percalços. Mas em geral, por que você vai lançar um disco com material que não presta? Para satisfazer a gravadora? Para ganhar uma grana rápida? O que vai ficar é o disco. Entendeu? Não vão ficar as fotos. Não. O que vai ficar é aquele momento que você compra o disco do Led Zeppelin, é o disco novo do Led Zeppelin, você coloca e fica, pô, os caras continuam bom pra caramba. Isso é que fica. Entendeu? O Sepultura é assim. Entendeu? O Metallica é assim. Tem outras bandas já que não são, que você compra o segundo ou terceiro disco e tipo assim, No nosso caso, pode até haver o fato da gente mudar um pouco a coisa e de repente uma pessoa gostar mais do primeiro disco
que, por exemplo, do 5, ou então a pessoa que gosta do 5 não gosta muito do Que País é Este, que é mais pauleira. Mas todos têm um certo nível de qualidade, porque a gente sabe que a coisa fica, entende? Eu ouço o primeiro disco do Television até hoje, sabe? Assim, e tem outros discos daquela época punk que eu não ouço, porque envelheceram, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, o que aconteceu é que a gravadora queria que a gente repetisse o primeiro disco. Eles queriam no segundo, ok, então agora, oba, vocês deram certo. Eles falaram pra gente assim, olha, se vocês venderem 5 mil, tá bom. E logo de início a gente vendeu 50 mil, que é muito, né? Pra banda, e a gente saiu direto com a LP, é muito. E é assim, porque a gente dialogou com a gravadora. E não adianta você ficar, sabe, sem saber o que está acontecendo, deixar a gravadora fazer o que... E na época é porque era multinacional, né? Hoje as bandas todas é um outro jogo de cintura. Mas naquela época, sabe, assinar contrato em branco, nada disso. Sem ler, não. A gente ficou quase 5 meses para assinar, mostrei para todos os advogados, sabe, que você é advogado, lê isso aqui, sabe? Quando viu que não tinha escapatória, que era o contrato padrão, aí a gente assinou. Mas eles queriam o quê? No segundo queriam mais rockinhos. Então agora vocês vão gravar Que País é Esse, né? Química, Química, vamos gravar Química, Tédio. Vocês não gravaram Tédio no primeiro disco, rapazes. Vamos lá. Não. No segundo disco a gente vai fazer como a gente quer. Quando eles ouviram aquilo, Daniel na Cova dos Leões... Almeida, o que é isso aqui? O que é essa música aqui Eles são uma banda de rock. Ninguém falou pra esse menino aqui, essa música de 5 minutos com pandeiro e violão, sem refrão. Quem é que vai decorar essa letra? Quem é que vai entender essas coisas? Cadê o protesto? Que história é essa de Eduardo e Mônica? Entendeu? Que história é essa entende? Central do Brasil. Eles são uma banda de rock. Que são esses violões aqui? E, naturalmente, tipo, a gente acreditava no material, a gente acreditou na banda, né? E deu certo. Nessa época também, enfim, no Tempo Perdido, por exemplo, uma vez você falou que você, assim, meio até se envergonhou da música de tão parecida que ela era com o Smith, assim. Você consegue identificar, assim, no disco, na discografia de vocês, essas influências, assim, em cada disco, não tem isso, assim? Eu não sei, eu não acho que a música é parecida com os Smiths. Eu acho que ela ficou parecida com os Smiths. Por causa quando a gente ia explicar pro Maírton, que era o nosso produtor, o que a gente queria, e não tem como você explicar sonoramente, a não ser apresentando exemplos, a gente falava, olha, uma banda que tem esse som de guitarra, esse baixo, porque o baixo da gente era uma coisa bem característica, como eu tocava e como o Renato Rocha tocava também. Era uma coisa bem o baixo do U2, o baixo do The Cure, o baixo do Susan and the Matches. Não é só uma banda, todas as bandas eram assim. Sabe? É o Peter Hook do New Order, naquele primeiro disco, sabe? Que de repente a guitarra fica fazendo lá não sei o quê, sabe? Se bem que isso já é do Power, Corruption and Lies. Deixa eu me lembrar da primeira música do primeiro disco do... Mesmo assim, essa do Power, Corruption and Lies, o baixo ficava sempre... Então, a gente usava esses referenciais na hora de falar pro produtor para ele equalizar, porque o pessoal estava acostumado a gravar o que eles chamam de chacundum. Na gravadora eles só sabiam gravar chacundum. Porque, primeiro, os grandes produtores de MPB não se identificavam com a gente e não iam querer trabalhar com a gente. A gente não tinha a verba que um Beto Guedes tem, que o Milton Nascimento tem, e eles faziam, como a gente passou a fazer a partir do 4 Estações, de ficar 1 ano no estúdio, o Beto Guedes lá com o bandolim dele, montando as músicas. A gente tinha que entrar, gravar, pronto, terminou. A única referência que eles tinham era uma coisa mais pop, mais disco in Moscow. Então a gente usava, vamos tentar fazer uma coisa assim. E na hora acabou ficando parecida. Mas eu me lembro que quando a gente fez Tempo Perdido foi logo quando a gente tinha acabado de lançar o primeiro disco. E nessa época eu não ouvia Smiths, entendeu? Mas é que de repente, assim, pelo formato... Imagina, Smiths é uma banda que eu adoro, né? Eu acho talvez assim, seguindo a progressão do rock, eu acho que depois do Sex Pistols é a banda mais importante, né? Aí agora veio talvez o Nirvana, isso o tempo vai dizer. Mas depois do Sex Pistols, assim, em termos de atitude, de como eles levaram o trabalho adiante, da revolução que foi, tudo. Os Smiths foi uma banda muito importante. Eu acho até que eles não tiveram o sucesso que eles deveriam ter, principalmente por eles estarem na Rough Trade, que é uma gravadora independente. Todo caso. A gente não, a gente já quis assinar com a EMI, entendeu? Os caras vão assinar com a EMI depois de lançar 6 discos. Não, a gente quer a EMI, é a maior do Brasil, vamos lá. Mas o que acontece? Então, quando o Dado começou realmente a ter mais domínio da guitarra,
E dado o instrumental da banda, o baixo sempre fazendo cabeça de nota bem grave, a bateria marcando, o vocal pulando por cima, o único instrumento que sobrava para fazer melodia e harmonia era a guitarra. Então entrou isso. E eu sempre gostei, a gente também, acho que o Bonfá gosta muito de melodia, e eu sempre gostei muito de melodia. Sabe, eu já ouvi muito Beatles, muito, sabe, Rolling Stones, teve uma época que eu gostava mesmo é de Ruby Tuesday. Os rock eram legais, mas assim, sabe, de ouvir mesmo e gostar, Ruby Tuesday, Lady Jane. Eu tenho uma praia bem folk, assim, de gostar muito de coisa de violão, Mamas and the Papas, pop com vocal, sabe, som dos anos 60, assim, Simon and Garfunkel, que eu, putz, eu gosto muito. E de repente, assim, tinha aquela coisa de, ok, a gente tem as músicas barulhentas, mas vamos fazer umas coisas bonitas também. Que eu gosto de cantar coisas bonitas. E é gostoso você ouvir uma coisa bonita, né? Você acha assim também que o terceiro disco, Que País é Esse? Ele mais ou menos assim, ele encerra uma primeira fase do Legião? Ah, encerra. Porque ali... O Que País é Este... Pausa. O Que País é Este, o que aconteceu foi o seguinte, a gente entrou para gravar o terceiro disco. Porque o segundo era para ser um duplo. O 2 era para ser 2 duplo. E ninguém deixou. Entendeu? Era para ser O Que País é Este junto com 2. Então era para ter Faroeste Caboclo, tinha uma porção de temas instrumentais do Bonfá, era para se chamar Mitologia e Intuição, um dos nomes. E tinha uma porção de coisas que o Bonfá fazia nos teclados e tudo, e temas instrumentais, com uma porção de coisas pop, com tédio, com química, com Conexão Amazônica e Que País é Este, mas também já com Angra dos Reis, com mais do mesmo, e era para ser um panorama, um álbum duplo, assim, super legal, recheado de coisas legais. Mas a gravadora não quis. E quando a gente entrou para gravar o terceiro disco, a gente ficou sem saber o que fazer, porque a gente tinha uma concepção certa para o 2, que era uma coisa para ter uma certa duração, quer dizer, era um disco para durar 2, 3 anos, para a gente sedimentar o trabalho. Nós somos a Legião Urbana e ia tocar, tipo assim, sei lá, um exemplo bobo. O Use Your Illusion do Guns N' Roses, que não tem nada a ver com Legião Urbana, entendeu? Mas assim, vamos lançar um calhamaço de material e depois trabalhar isso com calma. Era essa a ideia. Mas aí o que acontece? Isso não aconteceu. E na hora que a gente foi fazer o terceiro disco, a gente descobriu que não tem mais o que falar. A gente ficou lá e até a gente, me lembro, na época a gente falou assim, eu falava, né? Não, entramos para gravar o disco, mas não vamos mais gravar, porque nós não temos o que dizer. Aí todo mundo, como eles são honestos. Viu? Eles não fazem por dinheiro e tudo. E ninguém entendeu nada, né? Porque um mês depois a gente saiu com Que País é Este. Mas é que aí a gente pensou, bem, essas músicas a gente já toca nos shows. Vamos pegar as 3 músicas que estão prontas, que são Eu Sei, Mais do Mesmo e Angra dos Reis, juntar as músicas que sobraram de outtakes do 2 e fazer um disco. Só que algumas pessoas não entenderam. Principalmente em São Paulo. Assim, Legião Urbana lança disco esquálido e primitivo. Mas foi o disco que, de repente, solidificou o sucesso. Foi no Que País é Este, não em 4 Estações, que a gente começou a tocar em ginásio. Aliás, foi no final do 2. Depois que a gente fez o Canecão, a gente conseguiu tocar no Canecão. Naquele horário das 7 horas, é claro. Mas, sabe, tocar no Canecão era um sonho. Isso não existia. A partir daquele momento, a partir do estouro de Eduardo e Mônica e depois Índios, aí virou mega. E isso deve ter sido já em 86.